A sua mãe já te falou que você não é igual a todo mundo. Exato, nem todos os clientes são iguais. Hoje a gente vai ver sobre isso aqui no PulsaCast. Eu sou Patrícia Cardoso, sou sua mentora de carreiras e negócios. E esse podcast faz parte do nosso desafio 30 dias Bora Vender. E se você ainda não baixou o PDF, você pode ir lá no meu direct, @prof. Patrícia Cardoso, e me pedir lá no direct que eu mando para você gratuitamente o nosso desafio de 30 dias para você se posicionar no Instagram e seu Instagram realmente ser pulsar com propósito, unicidade, liberdade, sabedoria, autenticidade e relevante para si e para o mundo. Bora então aprender um pouco do conteúdo de hoje? Nem todos os clientes são iguais. Primeiro, você precisa entender que existem 3 clientes em potencial, ou seja, que você pode converter o seu produto ou serviço. Entender quais são esses tipos de cliente e qual deles você vai buscar e vai fazer com que você use estratégias mais apropriadas para o tipo de cliente que você deseja atingir. Uma boa maneira de ilustrar esse tipo de cliente é pensar isso como parte de um iceberg. Pensa no iceberg. A maioria das vezes, o que está visível em cima do iceberg é a pontinha que fica fora d'água. E nessa pontinha nós temos o nosso primeiro tipo de cliente. Geralmente é o que você e a concorrência estão caçando ele para converter. Mas qual é esse tipo de cliente? São os clientes super motivados. Por quê? Porque ele sabe que precisa do seu produto e ele está procurando o seu produto. É o que a gente chama de competente e consciente. Para esse cliente, tudo que você precisa fazer é apresentar a sua oferta para ele. Nem precisa ser bem elaborada. É aquele cliente de oportunidade. Ele vê o que você vende, quanto custa e ele compra. Ponto. É o tipo de pessoa em que em janeiro se olha no espelho e fala: chega, preciso perder peso, vou me matricular na primeira academia que eu ver pela frente. Aí o que ele faz? Ele vai numa academia e se matricula. Claro que esse cliente exige um mínimo de estratégia e de esforço, só que ele é a pontinha do iceberg. Por quê? Todas as marcas e todas as empresas e os seus concorrentes estão atuando ali. Então você vai estar concorrendo com eles e vai ter que brigar por preço e com certeza para esses clientes você vai ter que diminuir a margem de lucro do seu negócio. Então esses clientes, os competentes e conscientes, eles têm 2 desvantagens. Porque você vai ter uma alta concorrência e uma pequena amplitude no mercado. Mas, se você está procurando um mercado onde a concorrência esteja mais baixa para esse tipo de cliente, começar por ele pode ser uma opção. Agora, se a concorrência está muito grande, você acredita que já esgotou essa fatia de mercado e ainda deseja aumentar suas vendas, você vai querer aprender a mergulhar, imagine só, um iceberg, você está mergulhando, e um pouco mais fundo em direção ao segundo tipo de cliente. E para isso nós vamos parar numa frase de Steve Jobs, grande pessoa para a gente poder se inspirar. As pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. Qual é a característica do segundo nível de clientes? O clientes que Érico Rocha chama de levemente motivado. Ele sabe que precisa do seu produto, mas está procrastinando. Ele não está nem procurando pelo outro. Você sabe, todo mundo é procrastinador por natureza, é quase uma ordem geral da população. E para cada cliente que vence a procrastinação, existe pelo menos 20 que estejam procrastinando, ou seja, aquele cliente está quase comprando, tem mais ou menos 20 igual. Então a segunda fatia do mercado é 20 vezes maior do que a primeira fatia. Então pensa, se você tem um número X de clientes que já estão prontinhos para comprar, a segunda fatia do mercado é 20 vezes maior. Então você tem que ir para técnicas para esse tipo de cliente. Quais são as técnicas então para atingir esse cliente? Mais para frente, nos próximos podcasts, eu vou falar que as técnicas que a gente pode usar. Elas são simples, mas não são tão fáceis. Imagina que alguém queira treinar para correr uma maratona. Isso é simples, não é? Inclusive, existem até aplicativos que mostram exatamente o que você deve fazer. Porém, não é fácil, porque existe dedicação, tempo e esforço. Então, se você quiser alcançar essa segunda margem de clientes, você precisa aprender a nadar. Agora, qual é a vantagem de eu achar esses clientes? Porque ele tem maior número,
tem menos concorrência disputando por ele, então você não precisa brigar tanto com preço e vai deixar sua margem de lucro maior. Lembra que um dos pilares é lucratividade? Agora, quais são as desvantagens de você ir atrás do cliente? Que é competente, mas ele não sabe ainda, não compra o seu produto ainda. Você vai precisar de mais técnica e energia, porque vai existir barreiras de entrada. Quanto mais profundo você mergulha para explorar esse iceberg, mais difícil fica a barreira de entrada. Então as objeções são maiores. Você precisa ficar mais perito. É aí que entra o desenvolvimento do empreendedor. Dentro da mentoria Pulsar, a gente tem uma aula mensal só sobre inteligência emocional para o empreendedor, porque você aqui precisa de muito mais inteligência emocional. Agora a gente tem também a terceira fase dos clientes. Então você está pensando numa pirâmide, né? Lá em cima, no iceberg, são os clientes que estão motivados, super com vontade de comprar. No meio são aqueles clientes que sabem que precisa, mas com a motivação muito grande para comprar, ou de repente nem sabem que esse problema tem solução. Agora a gente tem na base do iceberg um cliente não motivado. Ele precisa do seu produto, só que ele ainda não sabe. Talvez quando você veio para o meu podcast, você nem sabia que você precisava da mentoria Pulsar, mas agora você vai começar a pensar que você precisa estar dentro desse ecossistema para realmente ter resultados. Então, se ele não sabe que ele está precisando, ele também não sabe procurar o seu produto. Por exemplo, tem gente que precisa de novos clientes, porque está vendo seu faturamento mais baixo. Mas, na verdade, ele acha que é o mercado, ele acha que é a condição financeira do país nesse momento. Nada, não tem nada disso. Tem gente no mesmo ramo seu ganhando dinheiro, e aí eu abro uma lacuna. Poxa, por que fulano está ganhando e eu não estou ganhando? Eu passei por isso essa semana, né? Eu estava conversando com um corretor de imóveis e eu perguntei para ele assim, lá no meio, na imobiliária que você está, porque ele falou assim, não, porque eu não estou vendendo muito. Eu falei, lá na imobiliária que você está, tem gente vendendo pra caramba, Patrícia. Então o problema não é mercado. Então ele precisa de um desenvolvimento. Mas ele também não estava procurando um produto, porque ele não via isso como um problema. E aí a gente tem que trazer consciência para as pessoas de que ela tem um problema. É o que a gente chama de cliente inconsciente e incompetente. Inconsciente porque ele não sabe que tem um problema, incompetente porque, como ele não sabe que tem um problema, ele não está procurando para resolver esse problema. E para cada uma pessoa que está lá em cima na ponta da iceberg, tem 50 pessoas nesse terceiro caso. Então imagine, esse mercado é 50 vezes maior do que aquele que está comprando facinho. Qual é a vantagem de você entrar nesse nicho, né? Nesse nicho de clientes? Eles estão em muito maior quantidade e tem menos concorrente ainda. Então você vai poder cobrar o preço justo pelo seu produto, um preço que você acha que você merece. Agora, qual é a desvantagem? Claro, quanto mais fundo você nada, mais experiência você vai ter que ter, mais técnica você vai ter que ter, mais esforço, mais energia, mais paciência. Eu adoro falar com clientes levemente motivados ou não motivados, porque ali eu não tenho concorrência. Eu posso fazer os meus negócios e ter uma boa margem de lucro usando as técnicas certas e quase sempre vejo resultados disruptivos, ou seja, extraordinários. Mas para você saber como vender para esses clientes, você precisa entender os dois tipos de marketing, que é assunto para o próximo podcast. Cenas dos próximos capítulos. Vamos avançando, uma pedrinha de cada vez. Anote esse conteúdo aí no seu caderno, me marque nas suas redes sociais, @Prof. Patrícia Cardoso, Prof de professora Patrícia Cardoso, e compartilhe esse podcast para alguém que você sabe que precisa ouvir um pouco mais para aumentar o seu mercado de trabalho. E se você ainda não tem o nosso PDF, do nosso desafio 30 dias para mudar as vendas do seu Instagram, corre lá no meu direct, me pede lá. Eu vou ter prazer em mandar gratuitamente para você. Viva a jornada! Respeite o processo e deixa pulsar. Fui!